Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Obrigado, nossos queridos irmãos. São sempre aí, né? Conosco, com uma alegria muito grande em tê-los nessa noite, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Nós estamos no segundo dia da conferência, a segunda quinta da conferência, pais se convertendo aos seus filhos e filhos se convertendo aos seus pais. Nós tivemos na primeira semana o irmão Carlos Eduardo, eu estarei falando hoje, e vai encerrar na próxima quinta-feira o pastor Nilson Oliveira. E nós temos agradecido ao Senhor por essa noite. Tem sido um desafio nós tocarmos nesse assunto, porque as pessoas, elas fogem desse confronto, né? Principalmente os pais. E nós temos vivido um tempo assim, onde há muita queixa dos filhos. E não só muitas queixas, mas também muita rebeldia, muita dor, muitos filhos carregando uma pressão muito grande na alma. É pai que não consegue revelar sua alma para o filho que não consegue revelar sua alma para o pai. São coisas que parece que a casa se tornou fria, distante, as relações são simplesmente aquelas relações tradicionais, sem qualquer afetividade. E eu quero falar tudo isso que eu já estou introduzindo aqui dentro da Bíblia. Quero falar de uma das famílias que, considerada como a família da corte real, a família mais exclusiva, mais importante, mas que ninguém gostaria de fazer parte dela. Eu quero compartilhar-vos uma palavra que venha mexer com vocês, como mexeu com a minha alma. Uma palavra que mostra como as relações estão sendo tão reduzidas. E não é só o fato de serem reduzidas, mas que também estão gerando brigas, confusões, intrigas, homicídios, adultérios. Coisas terríveis têm acontecido dentro das famílias por falta das relações. Da alma do pai não se converte ao filho, a alma da mãe não se converte à filha, e filhos não se convertem aos pais, e vai vivendo dessa forma, e a gente sabe que isso vai contraindo vários outros sentimentos e brotando amargura, brotando distanciamento. Muitas vezes, alguns jovens chegaram para mim e disseram assim: engraçado, eu consigo falar para o Senhor que eu te amo, mas não consigo falar para o meu pai. Aqui na nossa igreja, irmãos, estou falando da igreja de ninguém não, tá? Aqui dentro da nossa casa. A pessoa falou: eu consigo falar assim, me chamar de pai espiritual, pai do coração, mas não consigo falar para o meu pai genitor, que eu amo. Mas vamos ver o que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém, irmãos? Você quer ouvir? Amém? Diga assim: eu quero ouvir, pastor. Então você vai ouvir. Segura aí, aperta os cintos, porque Deus vai falar. Pega a sua espada, em nome de Jesus. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 18. O versículo é o 33. Só vamos ler um versículo. E eu gostaria que você depois guardasse no seu coração esse versículo. Porque no final nós vamos entender o lamento desse homem. Vamos entender o que aconteceu na história dessa família. 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Já está no televisor. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou. E andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos ler juntos agora? Vamos lá de novo? Lá do começo, Betinha. Vamos botar lá do começo. Isso, vamos lá, igreja, todos juntos? Então, isso.
Se você soubesse que estivesse acontecendo algum tipo de ritual que pudesse afetar a sua vida, a vida do seu filho, e você tivesse poder para desfazer, você desfazeria. Se você tem ideia de que coisas macabras, coisas de oferendas para os deuses se levantarem contra seu filho, contra a sua casa, e você pudesse ter poder para desfazer, você desfazeria isso? Sim ou não? Sim. Porque todos nós nos levantaríamos se qualquer coisa sobrenatural, qualquer obra, tamanha negatividade pudesse chegar para enfermar, para levar alguém à morte, para deixar alguém aleijado, qualquer tipo de obra maligna, de coisa macabra, nós nos levantaríamos o quê? Estaríamos orando, ungindo, não é isso? Nos levantaríamos, não é isso, irmãos? Sim ou não? Engraçado, porque eu quero falar hoje de algo que não tem nome de macumba, não tem ritualismo, não tem qualquer tipo de nomeação contra a sua vida, mas que está constantemente levando muitas famílias para a destruição. E mesmo que essas pessoas saibam o motivo, elas não se levantam para tomar nenhuma atitude. Elas não têm nenhuma reação contra essa ação que acontece dentro da sua casa, dentro do seu teto. Imagine que se você pudesse reagir diante dessas coisas que estão atingindo a sua casa mudaria, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se você pudesse reagir hoje, não contra esses eventos espirituais, mas contra as relações dentro da família, e se reagisse contra isso, a sua casa mudaria, sim ou não? É sobre isso que eu quero falar hoje. Porque quando nós falamos da família de Davi, quando falamos do reinado de Davi, quando falamos das conquistas, da grandeza, da obra, do reinado de Davi, nós ficamos muito felizes e jactanciosos, até muito soberbos, porque falamos de alguém que é o rei Davi, a família real. Mas depois de que eu te contar aqui, você talvez nunca gostaria de ser parte integrante dessa família. Que se por um lado Davi foi um grande rei, foi um grande estadista, foi alguém que conquistou, que palmilhou, que durante 40 anos trouxe sossego a Israel, por outro lado, ele foi um péssimo pai, um péssimo gestor. Foi uma pessoa que não deu exemplo aos seus filhos. Não foi um homem que tivesse capacidade de trazer os filhos para conversar e dizer assim, olha, vamos acertar isso, vamos corrigir isso dentro da nossa casa. Ao contrário, ele viu tudo, assistiu tudo e até, de alguma forma, passou a mão na cabeça daqueles que erraram dentro da sua casa, e isso trouxe a pior ruína para a sua família. Eu creio que muito mais do que você identificar obra de bruxaria e coisas de arrio, de coisas contrárias, é justamente aquilo que você não faz, que está acontecendo dentro da tua casa, os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, e você não tem coragem de resolver e de tomar uma atitude. Davi foi um grande rei, foi sim um homem sem igual, mas ele tinha uma culpa, e essa culpa ele carregou. Sabe por quê? Porque a sua vergonha foi exposta. O que eu vou narrar é história, é Bíblia. O que acontece com Davi pode acontecer com qualquer pessoa. Isso marca que nós somos seres humanos com fragilidade. Nós temos dentro de nós sentimentos, temos emoções, temos uma vida que pode ser levada a um caminho de erros, de pecados, de coisas ruins. E Davi nos demonstra isso. Porque quando Davi estava no auge da sua grande conquista, ele começa a não entender
que ele ainda dependia de Deus. Deus ainda era o seu Senhor. Mas sabe que as conquistas, sabe que as promoções da vida, sabe que o dinheiro, sabe que a tranquilidade, a paz, isso pode te distanciar de Deus? Não deveria, mas pode. O que aconteceu com Davi foi justamente que ele, naquele tempo, ele não tinha o mesmo temor de quando ele era um pastor que cuidava de ovelhas. Ele não tinha tanta força quando ele saiu para matar um leão e um urso, quando era um pastor, mas como rei, ele ficou fragilizado a justamente a luxúria. A luxúria não é de luxo, a luxúria é de prazer sexual, tá, irmãos? É luxúria de prazeres sexuais. Davi se encantou com aquilo porque ele era rei e ele achou que como rei ele tinha poder sobre as vidas, tinha posse sobre as pessoas. E a gente começa a ver que essa atitude de Davi é que marcou a vida dele. O próprio Natan, o profeta Natan, fala sobre isso. Eu não vou discorrer sobre isso, mas eu quero pontuar algumas coisas que nós podemos relacionar aquilo que possivelmente esteja acontecendo dentro das relações pais. Quando eu falo pais, eu estou falando no plural, pai e mãe. Pais, essa falta de relação com os pais, com os filhos, tem gerado também muita dor, muito sofrimento dentro de casa. E a gente percebe isso, porque Absalão é o terceiro filho de Davi, e Absalão é um filho que se sente rejeitado pelo pai. Absalão, ele tem um nome que não tem nada a ver com a sua vida. Por isso que nome de personagens bíblicos no nome dos filhos, né, para os filhos, isso não quer dizer nada. Porque às vezes as pessoas acham que botar nome bíblico nos filhos resolve o problema. O problema não é esse, o problema é filhos convertidos, filhos salvos, filhos sarados, filhos tratados, pais convertidos, pais salvos, pais tratados, pais curados, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não é o nome que resolve. Absalão é o pai da paz, coisa que ele nunca foi. Absalão foi um rebelde inveterado. Absalão foi um filho desobediente. Por quê? Absalão sofria de amargura e rejeição pelo seu pai. Quando eu falo que pais convertidos aos seus filhos, é a alma do pai convertida ao filho, a alma do filho convertida ao pai. Interessante que isso atingiu Absalão de uma forma tão tremenda, porque Absalão, ele viu a atitude de seu pai e nisso gera muitas dores dentro de casa. Porque Davi cometeu o pecado e isso foi exposto a toda a nação de Israel. E ele envergonhou o nome da nação, o nome de Deus. Embora tenha pedido perdão, mas a gente nunca se livra das consequências. As consequências sempre são fantasmas nas nossas mentes, perturbando. E se você não tiver um coração convertido a Deus, você fica debaixo desse grande, terrível problema. É uma coisa que perturba, é uma coisa que não está resolvida, que está constantemente latejando na cabeça. E a gente vê que Davi havia cometido aquele adultério e isso foi notório. E Absalão, nisso tudo, tinha uma raiva do pai muito grande. Muito. E a Bíblia diz que Davi também tinha outro filho, Aminon. E esse filho, ele estava apaixonado pela sua meia-irmã, a irmã de Absalão, Tamar. E o que acontece nisso tudo é que ele começa a ficar cada vez mais apaixonado por Tamar, muito apaixonado. Aminon, então, ele prepara todo um processo diabólico. E acontece que Tamar foi ao encontro dele para ajudar a fazer uma sopa e chegando lá, ele a violentou a sua irmã. E ela era virgem. Ele estuprou, ele vergonhou e na mesma hora que ele satisfez, ele a ignorou, humilhou, expulsou da sua casa. Tamar foi chorando e quando chega em casa, Davi soube e Davi ficou nada. Davi fez nada. Davi ficou e
nada. Ele só soube do acontecido. Absalão soube daquela situação que aconteceu com a sua irmã, que o seu meio-irmão havia feito. E Davi não chamou Aminon, não corrigiu, não fez com que ele se retratasse publicamente perante os seus oficiais, perante a casa real, perante a nação. Ele não fez o seu papel de pai. Ele não corrigiu, ele não fez nada. E aquilo criou uma ira tão grande. Se já era uma ira, porque Absalão era rejeitado e teve o caso do seu pai, que foi coisa pública, e aquilo então aumentou, potencializou o seu ódio, a sua raiva contra o seu pai. E a Bíblia diz então que durante 2 anos, Absalão arquitetou para matar seu meio-irmão. Olha o que acontece. E então convidou o seu meio-irmão para uma caça, e nessa caça já estava tudo planejado de que ele sofreria e cairia no campo e ficaria ali. E o irmão foi, achando que ia para uma festa. Davi, nem para perceber que o ambiente era um ambiente pesado, um ambiente difícil. Não havia relação entre os irmãos, não havia relação entre o pai, não havia relação entre a liderança dos soldados. Tudo estava com falta de relacionamento e equilíbrio naquele lugar. E acontece isso na casa, acontece isso dentro do lar. E então, quando não tem esse relacionamento para ajustar, para trazer a família, o inimigo trabalha mesmo, o inimigo vem. Ele vai jogar a seta, ele vai envenenar, ele vai tramar, porque a Bíblia diz lá em João 10:10, que o diabo veio o quê? Para matar, roubar. É isso aí. O que acontece? Absalão, ele foi orientado já pelo ex-sogro, né? Porque ele não se dava muito bem com Davi, da mulher que Davi havia pego para ser sua esposa. E ele queria ver o mal. Então ele ajudou Absalão a planejar a morte do seu meio-irmão. Então Absalão preparou tudo, e quando seu irmão apareceu, Aminon, a Bíblia diz que ele foi morto. Foi morto por Absalão, por ordem de Absalão. E essa notícia chega no palácio. Olha o escândalo. Todo mundo comenta, todo mundo fala. E aí Davi ficou. Davi se levantou. Davi fez nada. Se levantou para nada. Fez nada. Aí o que acontece? Foi dar um castigo para Absalão e para uma outra cidade. Lá ele ficou mais uns 5 anos. E Davi continuou o seu reinado enquanto a sua casa estava se desmoronando. Davi então deveria chamar Absalão, porque dessa condição abriu brecha para quê? Para o incesto, abriu brecha para um homicídio. E agora Davi deveria tomar alguma posição. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele não chamou Absalão, não conversou com Absalão. Talvez Absalão estava esperando seu pai para receber aquele verdadeiro carão, aquela lição de moral, aquela exposição mesmo de trazer o filho às rédeas. Davi não fez nada, deixou tudo acontecendo. E como se aquilo não bastasse, a Bíblia diz que um abismo chama outro. O que acontece? Absalão fica chateado porque o seu pai é um frouxo. Não faz nada, viu? Fui lá, fiz justiça contra minha irmã. Ele não fez nada comigo. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar agora o reinado dele. Eu vou tomar o poder dele. Olha o que acontece, meus irmãos. Davi não chama Absalão, não conversa com ele, não conserta as emoções do seu filho, não dá castigo, não faz nada. Passado o tempo, o próprio filho Absalão se levanta para tomar o trono do próprio pai. E o pior, consegue destronar o pai. A Bíblia diz que Davi foge com seus guerreiros pelas portas dos fundos do palácio. O rei Davi não foi derrotado pelo gigante, pelos filisteus, não foi derrotado por todos aqueles povos ali vizinhos, mas estava sendo envergonhado e derrotado pela sua própria família. Davi nunca havia se convertido ao coração do seu filho Absalão. Davi nunca havia colado a sua alma no coração de Aminon. Davi deveria dar assistência, porque com certeza Tamar
ela devia ter ficado com depressão pós-traumática. Com certeza, ser violentada, sofreu abuso de violências físicas e ainda humilhada, Tamar ficou simplesmente isolada. E agora, Absalão, vendo que a casa não tinha qualquer equilíbrio, bagunça total, ele vai para destronar, para tomar o lugar do seu pai. E toma, Davi foge. E que se não bastasse isso, ele ainda pega as concubinas de Davi, aquilo que Davi fez escondido com Betseba, ele fez em público para todo mundo ver. Ele fez, sim, na varanda do palácio, para envergonhar. Está vendo que meu pai é? A humilhação total, sabe? Se não houver conversão dentro de casa, se não houver conversão da alma do pai para o filho, do filho para o pai, a guerra vai continuar. E não somente a guerra vai continuar, como ela pode se perpetuar. Ela pode tomar direções que não terão como segurar. Não tem como você dirigir uma coisa que está indirigível. Chega uma situação que cada um toma um caminho, a coisa vai tomando por atropelos. Se isso não bastasse, Davi sai humilhado, sai ali totalmente achincalhado. Ele não tem qualquer atitude, ele está completamente inerte. Um pai inerte. E Absalão começa a crescer, começa a ter o comando. E quando isso começa a explodir, o que aparece no cenário? O comandante supremo do exército de Davi falou: eu vou dar jeito nisso. Olha para onde vai, irmãos. Todo mundo começa a se envolver nessa coisa e deveria ter paz, porque o nome de Absalão era paz, e a coisa toma um rumo de guerra. Joabe, que era fiel a Davi, amava Davi, nunca, a Bíblia diz, teve um homem dentro da guarda de Davi que amou tanto Davi como Joabe. Joabe dava a sua própria vida por Davi. E quando ele vê aquele quadro e vê o abuso do filho contra o rei, e vê a atitude daquele homem contra o grande estadista Davi, ele diz: eu vou fazer esse favor para o rei, eu vou ajudar o meu rei, eu vou resolver esse problema para o meu rei. E a gente percebe, irmãos, quando a gente abre as portas da nossa família e todo mundo quer resolver, porque nós abrimos mãos de assumirmos a direção das nossas próprias responsabilidades. Veja onde isso vai parar. E acontece que se levanta a guerra, Absalão começa a perseguir Davi. O filho agora querendo matar o pai. Gente, é Bíblia. É Bíblia, isso é Bíblia. O que acontece? Davi foge de Absalão, sai do seu palácio, sai envergonhado. E o filho ainda afrontava o pai na varanda do palácio. Todo Israel assistia. E esse problema de família não é resolvido. E quando as coisas não são resolvidas no relacionamento de pais, as coisas serão resolvidas na guerra. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando as coisas dentro de casa não são resolvidas na paz, elas serão resolvidas na base da guerra. O preço é maior, a baixa é muito maior, a desgraça é muito maior, o choro é mais dolorido, a tristeza é mais profunda. Aí acontece então que a guerra entre o exército de Absalão contra o exército de Davi. E Joabe já havia colocado no coração que resolveria o problema do rei. E Davi havia pedido o seu exército. Se você ler o texto, você vai ver. Davi falou para o seu exército: não toque em Absalão, traga Absalão vivo. Mas quando a coisa está tomando uma direção que não tem quem possa referendar, fazer ali uma referência, gente, a coisa vai para qualquer lugar porque não tem como ter direção. Se você não parar, se você não pensar, se você não entender que esse momento é um tempo de quebrar, sabe, as envergaduras que te separam, de estreitar as fronteiras, dói. É difícil? É difícil. Não falo só para os pais, não falo para os filhos também. É difícil porque Absalão era um revoltado. Mas posso dizer para vocês, todos os filhos são sintomas dos pais, sintomas bons ou sintomas ruins. Todos os filhos. Ou nós temos sintomas bons dos nossos pais, ou
temos sintomas ruins. E fatidicamente, Absalão só teve sintomas ruins. E Davi botou o seu nome de paz, na verdade, ele foi pura revolta, guerra e desgraça. Aí quando estão no campo de batalha, o que acontece? Joabe toma frente. Ele não quer ouvir a voz do rei. Sabe por quê? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para defender o meu rei. Foi o que Joabe fez. E no campo de batalha, quando teve a oportunidade, ele transpassou a sua espada em Absalão, porque ele ficou preso pelos cabelos numa árvore e ficou impossibilitado. Ele poderia poupar Absalão, poderia não tirar a vida de Absalão, mas o que acontecia? O ódio já tinha envenenado também um exército. Joabe já estava vendo aquilo ali, que não tinha mais como suportar, que já estava saturado. É hora de acabar com esse problema. E o problema era Absalão morto. E ele transpassou a espada em Absalão. E aí a gente vê que aquilo que poderia ser resolvido com uma conversa, aquilo que poderia ser resolvido com uma reunião, aquilo que poderia ser resolvido num momento mesmo de confronto, foi ignorado, não foi tratado, não foi enfrentado, foi deixado de lado. As pessoas vivem assim, não querem discutir, não querem falar, e a vida do filho, você percebe, seu filho está lá, ó, calado, está lá no quarto, não fala com você, não consegue fazer a refeição junto de você, não tem bom dia nem boa tarde, não tem nada, sabe por causa de quê? Alguma coisa aconteceu, mas você se importa com isso? Você alguma vez já se importou? Já perguntou ao seu filho, vem cá, por que você está assim? Você já demonstrou, em vez de dar carões, de ficar sendo aquele moralista religioso, e perguntou, meu filho, foi eu que errei? Foi eu que falei contigo? A falta é minha. Vem cá, foi eu que dei um péssimo testemunho para você? Você está sofrendo por causa de mim? A gente finge que não está nada acontecendo. E vamos levando. E as coisas estão acontecendo. Não é macumba, não é diabo, não é feitiçaria. É a nossa falta de responsabilidade nas relações dentro de casa. É nós assumirmos os nossos erros, os nossos defeitos, mas também reconhecermos coisas que Deus nos deu. O interessante nisso tudo que a gente vive hoje, no mundo onde as pessoas falam muito de pai. E a gente fica percebendo que para os romanos, eles tinham uma visão muito interessante a respeito disso, porque consideram-se pais os genitores, o que dá o espermatozoide e o óvulo, né? Homem e mulher. Então, se consideram pais aqueles que são capazes de gerar vidas. Mas os romanos achavam isso tão engraçado que no latim, genitor é aquele que oferece o espermatozoide e o óvulo. Mas pater, no latim, o pai de verdade, não precisa ser verdadeiramente o pai genitor. Não é aquele que teve participação genética. Olha que coisa interessante. O pai pode ser simplesmente aquele que pega a mão no filho e diz assim, a partir de hoje eu vou te guiar com a minha mão segurada na sua mão. É interessante, irmãos, nós notarmos que a nossa responsabilidade é simplesmente da gente poder gerar filhos, mas criar e trazer uma relação mais próxima, quebrar as indiferenças, é pegar, sabe por quê? Porque nenhum filho tem formação que não seja dentro de casa, irmãos. Todos os filhos, a formação que eles recebem dos dois grandes outros, que são o pai e a mãe. Então, essa questão da personalidade, ela não é formada fora de casa, é formada dentro de casa. Está reclamando do seu filho? Está reclamando da sua filha? Eles são o que vocês são. Eles são produtos do que acontece dentro da sua casa. Personalidade, a formação do temperamento, a questão genética é 50% do pai e 50% da mãe. E a gente fica aí querendo culpar. Olha, você está querendo culpar quem? Os filhos são sintomas de vocês. Davi, nessa hora, ele se sente envolvido porque ele era simplesmente genitor. Ele simplesmente ofereceu uma parte genética dele para trazer aquele filho ao mundo. Mas ele nunca foi pai de verdade. Ele nunca pôde acompanhar as notas de Absalão, nem de Amnon, nem de Tamar. Ele nunca pôde saber qual o presente que eles mais gostavam, qual era a brincadeira que eles mais desejavam. Davi nunca percebeu
que Absalão havia crescido, nunca havia pego na mão do seu filho para dizer assim: filho, por que você tem tanta mágoa de mim? Ao contrário, ele fugiu. Sabe, essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é a forma mais importante de trazer a transformação para que gerações futuras não venham sofrer. O que nós vemos é justamente Davi, depois de tudo que não fez, depois de tudo que deixou acontecer, ele chora. Esse choro é de remorso, esse choro não é de arrependimento, esse choro é de culpa. Porque não fez nada, porque não foi importante para os seus filhos. Davi nunca havia se convertido aos seus filhos. Hoje eu quero deixar essa palavra para você, que é mãe, que é pai. Talvez você esteja reclamando hoje, mas se você pensar direitinho, você foi o grande promovedor dessas coisas. E se Deus tocar no teu coração agora, porque eu creio que Ele toca agora, e falar para você: eu vou quebrar essa maldição, porque não é macumba, não é feitiçaria, não. Isso aí é relacionamento. É você se converter ao seu filho e crer que Deus vai converter o coração do seu filho para você. Ou você, filho, se converter ao seu pai e acreditar que seu pai vai converter o coração dele, a alma dele. Sabe o que é converter a alma? Muitos pais nem sabem do que os filhos gostam, muitos pais não sabem do que os filhos não gostam, muitos pais não têm nem conversa para saber se seus filhos gostariam de alguma coisa, têm ambição, aspiração por uma coisa. Sabe por quê? Porque a alma não é convertida. Filho também não procura o pai, não quer nem saber. Sabe por quê? A alma não é convertida, não existe ali uma quebra de maldição. Mas essa maldição não é por feitiçaria, não. É a maldição do relacionamento dentro de casa. Sabe por quê? Hoje, está meu filho aqui, cadê o Mateus? O Mateus está lá atrás. O Mateus chega em casa, ele pula em cima de mim. Eu ia botar ele para ele falar. Ele pula em cima de mim, me beija. Felipe me abraça. A Betinha está ali, a Betinha. Fala: hoje tem massagem, tá, Beta? Nos pés. Sabe por quê? Eu entendo que eu tenho que ser amigo dos meus filhos. Eu erro, e erro muito, mas eu nunca escondi deles. Quando eu procuro ser o melhor para eles, quando eu chamo atenção, eu não dou bronca, não. Eu falo sério, mas eu sempre deixei aberto o amor. Sempre abracei, sempre beijei, sempre criei um laço com eles, dizendo assim: ó, estou fazendo isso, mas eu te amo, cara. Irmãos, é tempo de conversão. Não tem como a gente ficar esperando mais, aguardando, porque o tempo não vai resolver isso, nunca resolveu nada. Isso é mentira que o tempo resolve. Quem resolve somos nós. As nossas atitudes, nossos posicionamentos. Davi, por isso que eu falei, guarda esse versículo que você vai entender no final. Eu morreria no teu lugar. Não foi capaz de ir lá chamar o filho, não foi capaz de repreender Aminon, não foi capaz de chamar Tamar para dar consolo, foi capaz de... Eu morreria no seu lugar. Quem fez isso com meu filho? É um choro de quem sabia que tinha culpa, que não fez nada. Você gostaria de fazer parte dessa família? Mas é engraçado que como a gente só pensa de um lado, né? E Deus pode hoje te dar poder para você quebrar cadeias e grilhões espirituais. Porque não é fácil não, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu estou falando como pastor, como teólogo. Não estou falando como alguém que tem conhecimento na psicologia. Porque se eu falar da psicologia, a gente vai sair daqui envergonhado. O que mais precisa hoje dentro da casa é uma representação. Porque ninguém pode se insurgir numa casa, ter uma identificação, se não tiver uma representação. E essa representação é a forma que traz o ser humano ao mundo civilizatório. Se não tiver essa representação, a gente vai ter um montão de gente rebelde. Não tem como. Isso eu falo agora no campo da psicologia, tá? A falta da representação dos pais nos filhos geram filhos neuróticos, psicóticos, e esses filhos podem trazer vários problemas. Então, a gente vê aí uma situação tão terrível, tão terrível. O que nós podemos fazer? Gente, está perto de nós. É quebrar essa distância. É dizer: Satanás, tu não vai tomar lugar agora entre eu e o meu filho, entre eu e a minha casa, entre você, filho, e o seu pai.
que talvez você tenha errado muito com seu pai. Talvez você tenha sido um filho rebelde para o seu pai. Não deixe Satanás tomar esse espaço entre você, filho, e o seu pai. O que nós estamos vendo hoje é que tem tempo para tudo. As pessoas investem em tudo, e menos nas relações emocionais, sociais, dentro de casa. Dentro de casa. Qual o dia que você já parou e orou e disse assim: eu vou quebrar isso, eu vou resolver isso, porque é sangue do meu sangue. Eu não quero só ser um genitor, eu quero ser um pater. Em latim, um pai que possa segurar a mão do meu filho. E se ele cair, e se eu cair, aí está ali, está junto. Um pai, quando diz um pai que segura a mão, é um pai que guia o seu filho. É o que faltou no rei Davi. Eu não estou querendo aqui hoje meter o pau em Davi. Eu só estou falando que a Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém. E nunca esconderá. Eu quero dizer que nessa noite, a espada que corta para você, corta também para mim. Mas se nós podemos sermos melhores, vamos ser, irmãos. Hoje, ninguém aqui está capaz de ser uma forma de nivelamento do que tem que ser para os outros, não. Mas nós só estamos dizendo o seguinte: hoje é tempo de conversão. Converta seu coração ao seu filho. Engraçado, eu não sei nem como Davi tinha tanto amor por Absalão. Se você ler os textos, você vai ver que Absalão, ele é protegido, ele é amado por Davi. E o filho que mais o ignorou, mais o detestou, mais o desprezou, foi Absalão. Davi tinha um prazer, né? Ele gostava, era um masoquista, um rei masoquista. Gostava de sofrer pelo filho, ser odiado pelo filho, ser maltratado pelo filho. Eu quero dizer hoje, olha, temos que quebrar essa maldição que não é de feitiçaria, não é de sangue de animal, não é de vela nem de cachaça, mas é maldição porque as relações estão congeladas, as relações pais e filhos estão desmoronando. Eu desafiaria você, pai, hoje, chegasse para o seu filho e pedisse perdão. Eu desafiaria você, filho, hoje, chegasse para os seus pais e pedisse perdão. O que você acha que pode acontecer? O que você acha que pode romper? Sem você falar nada, simplesmente dizer o seguinte: olha, eu quero te pedir perdão. Só isso. Pai pedindo perdão para o filho, filho pedindo perdão para o pai. E aí a Bíblia diz, o texto lá em Zacarias, que o Senhor, ele vai retirar o quê? A maldição. Quando o coração do pai se converte ao coração do filho, o coração do filho se converte ao coração do pai, a Bíblia diz que a maldição, ela é retirada, ela é colocada de lado. Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. E eu creio, irmãos, que essa terra, ela já está amaldiçoada. Essa terra só espera o momento dela ser purificada, mas essa terra já está amaldiçoada. Muito sangue, muita desgraça, muitas coisas horríveis já aconteceram. Essa terra é testemunho de muita coisa. Mas a Bíblia diz que Deus ainda vai retirar essa miséria, essa desgraça, quando o pai se converter ao filho e o filho, amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Hoje nós estamos na segunda semana dessa conferência, tem mais uma semana ainda, mas Deus já está fazendo algo tremendo no seu coração. Senhor, nós oramos agora por nossas vidas, oramos, Senhor, por nossas famílias. Senhor, oramos agora pelos nossos filhos. Filhos estão orando pelos seus pais. Senhor, nós queremos nessa hora tomar posse. Queremos agora agir para que o inimigo não venha ferir a nossa casa, não venha trazer vergonha, maldição, desprezo, venha trazer ódio, venha trazer morte. Espírito Santo, nós agora invocamos, Senhor, a Tua graça para nos constranger, para quebrar, anular, desfazer todo pensamento de orgulho, toda vaidade, toda prepotência, para que haja em nós reconhecimento, para que haja em nós perdão, retratação, cura, libertação, Senhor. Pai, cura as famílias, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida dos filhos. Tu sabes, Senhor,
o quanto nós temos ouvido de jovens, e às vezes, jovens aqui dentro dessa casa, meu Pai, espiritual. Às vezes os pais deixam a responsabilidade para os líderes da igreja, não dão atenção aos seus filhos, deixam a responsabilidade para a escola, deixam a responsabilidade para os vizinhos, como Davi fez. E como muitos às vezes têm feito, deixam seus filhos aqui na igreja, que o líder cuide, que o líder que faça evento, que dê um jeito, Senhor, abdicando da maior grandeza, que é de converter a alma dele ao seu filho. Pai, nós pedimos perdão hoje. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós, dessa igreja. Tenha misericórdia da nossa liderança, Pai. Que nós não possamos jamais substituir, Senhor Deus, essa obrigação por nossa omissão, por talvez acharmos que isso não compete a nós, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes eu até vejo, Senhor, a preocupação do irmão Carlos Eduardo aqui para levar esses jovens para retiro, para se aproximar de Deus. Senhor, mas como isso pode acontecer se na casa esse jovem não é convertido ao seu pai, nessa casa o pai não é convertido a esse jovem? Aí fica o irmão trabalhando, Senhor, dando um duro danado, mas quando chega em casa é um inferno. Meu Pai, em nome de Jesus, é tempo de conversão. E nós abrimos as nossas almas para os nossos filhos. Filhos, abram suas almas para os seus pais. Porque nós não podemos sair dessa conferência da mesma maneira que entramos. Se você crê, você diz, eu creio e eu recebo essa palavra na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós ficamos felizes porque vocês estão aqui. E estamos na campanha, cada um trazendo um. Quem trouxe um essa noite? Oh, glória, glória, aleluia. Sejam bem-vindos, tá? Todos vocês sejam bem-vindos. E continuamos nessa campanha, tá, irmãos? Cada um trazendo um na próxima quinta-feira. Nós estaremos aqui com o pastor Nilson e vamos encerrar essa conferência, se Deus permitir. Se Deus não permitir, a gente depois vai emendar. Não sei qual vai ser o mistério de Deus. Eu já falei até com o pastor Júlio. Se Deus permitir, a gente encerra. Se Deus não permitir, se ele acha que a gente tem que falar mais, né, irmãos? Amém? Eu estou assim, se Deus quiser, vamos falar mais. Deixa Deus operar. Mas eu gostaria, nesse momento, da gente fazer o nosso ofertório, a consagração dos nossos santos dízimos. Você que não pegou envelope, pode levantar a mão que o irmão vai levar para você o envelope. Esse é o envelope de dízimo. Pastor, como eu faço para ser fiel dizimista da casa de Deus? Você pode pegar esse envelope aqui, ó. Dentro desse envelope tem uma fichinha para você colocar o valor, o seu nome. E toda vez que passar aqui, você vai entregar e depois vai pegar o seu envelope lá na caixinha, na recepção. Ser fiel dizimista é você ajudar a igreja. É você contribuir para que essa obra cresça, não pare os trabalhos do Senhor. A oferta, ela representa a nossa gratidão, o nosso amor, tá? Representa a nossa maneira de reconhecer que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, né, meu filho? Chega aqui, como é que você chega quando está lá em casa? Dá aquele pulo em cima de mim, né? Dá um abraço aqui, faz a massagem aqui nas minhas costas. Aqui. E ainda faz a massagem no meu pé também, gostosa pra caramba. Graças a Deus. E se eu chegar à minha velhice, eu creio que ele vai levar alguma coisa também para os filhos que ele terá. Em nome de Jesus. Pega a sua oferta, seu santo dízimo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pedir a pastora Rosemary aqui para agradecer a Deus por nossos santos dízimos e ofertas. Fique de pé, meu irmão. Deus amado, Deus querido, Senhor, nesta hora queremos, Senhor, apresentar a Ti, ó Deus, aquilo que temos para ofertar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com alegria, Senhor, trazendo ao Teu altar aquilo, Senhor, um pouco do que Tu nos tem dado. Senhor, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua provisão em nossas vidas, em nossas casas. Muito obrigada, Senhor, porque nada nos tem faltado, Senhor, porque em tudo, Senhor, Tu nos tem suprido.
Senhor, só temos a agradecer. Ó Deus, e aquele teu filho, Senhor, que está necessitando de um emprego, Senhor, que de repente está, Senhor, aguardando por uma porta que seja aberta. Senhor, nessa hora nós queremos te pedir, entra, ó Deus, com a tua providência, Senhor, para que esse teu filho seja abençoado, Senhor, para que possamos, ó Deus, estar na tua presença com alegria ainda maior e trazer, Senhor, ao teu altar, Senhor, com alegria uma oferta a ti, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença do Leonardo. Seja bem-vindo. Cadê o Leonardo? Onde está o Leonardo? Obrigado, Leonardo. Leonardo, sei que é jogador, né, Leonardo? Deus abençoe, meu filho. Tá? A Roseni, cadê a Roseni? Roseni está onde? Está lá atrás. Deus abençoe, Roseni. Deus abençoe. A Ana Carla. Obrigado, Ana, pela sua presença. E a Daniele. Muito obrigado, tá? Sejam bem-vindos. A igreja pode dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Deus abençoe.